Boa tarde a todos. Hoje iniciaremos o ciclo de palestras onde a gente pretende abordar diversos aspectos da lesão medular espinal. Meu nome é Suelen Veronês, sou mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, especialista em Fisioterapia aplicada à Neurologia e atualmente estou matriculada no programa de Neurociências da UFSC. Então hoje nós vamos falar sobre os aspectos gerais da lesão medular espinal. O objetivo da aula, então, é trazer um pouco de anatomia e função da medula espinal para embasar o nosso entendimento. Em seguida, falar sobre os aspectos da lesão, etiologia, epidemiologia e fases da lesão, classificações e finalizaremos com as síndromes medulares. Então, iniciaremos sobre a divisão e a função da medula espinal. Então, conforme podemos ver na figura ao lado, a organização segmentada da medula espinal, ela se dá da seguinte forma. Nós temos 8 segmentos cervicais, que são responsáveis pela inervação da cervical, diafragma e membro superior. 12 segmentos torácicos, e suas raízes são responsáveis, então, pela inervação de tronco superior e tronco inferior. 5 segmentos lombares, que são responsáveis pela inervação de membro inferior. 5 segmentos sacrais, que são responsáveis pela inervação do intestino, bexiga e órgão do aparelho reprodutor. Órgãos, né? E uma raiz coccígea. Aqui nós temos um corte transversal da medula espinal e nós podemos ver essa região mais clara, que é a substância branca da medula espinal, e essa região mais escura é a substância cinzenta. A substância cinzenta ela é composta por corpos de neurônio e a gente consegue ver ela e ela é representada através do H medular. Desculpa, mais acima, então, no H medular, nós temos o corno dorsal da medula espinal e é onde chega a raiz dorsal com as informações sensoriais. Nessa região, nós temos os neurônios sensoriais ou os neurônios sensitivos. Na região medial, lateral da substância cinzenta, nós temos os interneurônios, e que são responsáveis por estabelecer a comunicação entre os neurônios sensitivos e os neurônios motores. E também na coluna lateral nós temos os neurônios viscerais e os neurônios autonômicos. Mais abaixo nós temos o corno ventral da substância cinzenta, que é de onde sai a raiz ventral com as informações eferentes. E é onde a gente pode encontrar principalmente neurônios motores. Então, aqui nós temos ainda um corte transversal da medula. No entanto, a gente vai se atentar à substância branca da medula espinal. Então, essa região mais lateral e não a região central, como nós tínhamos visto. Então, na substância branca, nós temos os tratos e os fascículos. Os tratos e os fascículos, eles são compostos pelos axônios, que têm o corpo de seus neurônios em regiões centrais. Em rosa, nós temos os tratos descendentes, que carregam as informações eferentes. Em azul, nós temos os tratos ascendentes, que carregam as informações aferentes. Então, nós começaremos com um dos tratos mais importantes, que é o trato córtico-espinal. O trato córtico-espinal, ele é dividido em 2 tratos, o trato córtico-espinal lateral e o trato córtico-espinal anterior. Então, ele é um trato motor descendente que controla os movimentos.
E ele é constituído principalmente por axônios de neurônios motores superiores que surgem, na sua maioria, do córtex motor primário, mas também algumas fibras surgem do córtex premotor e da área suplementar. 75% dessas fibras, elas vão decussar e formar o trato córtico-espinal lateral, e de 10 a 20% das fibras não decussam e vão formar o trato córtico-espinal anterior. Vale ressaltar que o trato córtico-espinal lateral, ele é dividido em 4 lâminas. A menor e mais medial é responsável pela cervical, a segunda torácica, a terceira lombar e quarta sacral. Podemos ver então o caminho, do trato córtico-espinal, então saindo lá da região de córtex motor primário, córtex pré-motor e área suplementar, cruzando e descendo, formando o trato córtico-espinal lateral. Nós temos também os tratos extrapiramidais. Então, o trato rubroespinal, conforme a gente pode ver aqui na imagem, logo abaixo do trato córtico-espinal, ele traz os impulsos do cerebelo e está relacionado com o controle tônico e postural. O trato retículo espinal, esse também logo abaixo do trato córtico-espinal, ele se origina lá no mesencéfalo, na ponte e no bulbo, e ele é responsável pelo controle motor somático e função autonômica, então pela pressão arterial, respiração e o nível de consciência. O vestíbulo espinal, que é esse aqui embaixo, ele se origina lá dos núcleos vestibulares e está relacionado com o equilíbrio e também com a manutenção da postura. Além disso, ele ativa a musculatura extensora e inibe a musculatura flexora. Por último, o tecto espinal, que tem sua origem lá no tronco cerebral, este aqui mais medial, e ele recebe os impulsos do córtex visual e está envolvido com o controle dos músculos do pescoço e também com os reflexos visuais e auditivos. Do outro lado, então, nós temos os tratos ascendentes. O primeiro deles que nós vamos ver é os fascículos grácil e cuneiforme. Então, esse mais medial, o grácil, e o mais lateral, o cuneiforme. Eles são responsáveis, então, por ascender, por levar as informações de propriocepção, vibração e sensibilidade tátil e superficial até o tálamo e córtex sensorial primário. Conforme a gente pode ver, ele ascendendo na medula e indo para a região de tálamo e córtex sensorial. Temos também o trato espinocerebelar, tanto o anterior quanto o posterior. Eles são responsáveis por perceber a propriocepção dos fusos neuromusculares, dos órgãos tendinosos de Golgi e dos receptores articulares, que estão envolvidos na coordenação do movimento e na manutenção da postura. E por último, o trato espinotalâmico. Nós temos o trato espinotalâmico anterior, que é esse menorzinho, e o espinotalâmico lateral. O anterior, ele é responsável pela sensação do tato protopático, então tato grosso e pressão, enquanto o espinotalâmico lateral é responsável pelas informações de dor e temperatura. E aqui a gente consegue ver o trajeto, o caminho do trato espinotalâmico lateral, ascendendo e levando as informações até as regiões superiores. Agora sim, nós iremos começar a abordar
a lesão medular espinal. Então, a lesão medular, ela foi definida como sendo uma diminuição ou perda da função motora, sensorial e autonômica devido a lesões dos elementos neurais, comprometendo a função da medula espinal em graus variados de extensão. Então, a lesão ela vai interromper essas vias que nós acabamos de ver da medula espinal e vai produzir, abaixo do nível de lesão, deficiências motoras, sensoriais e autonômicas, que vão repercutir de forma negativa na qualidade de vida, na participação e na atividade desses indivíduos. De acordo com vários estudos, há uma variação significativa na incidência e prevalência de lesão medular no mundo, pois existem mais dados sistemáticos sobre a incidência de lesão medular em países desenvolvidos, como Canadá, Estados Unidos e Austrália. E além disso, os estudos trazem que existe uma escassez de dados em determinadas regiões como América do Sul, África e Ásia. Mas mesmo assim, os artigos trazem que a incidência global de lesão medular varia entre 250 mil a 500 mil pessoas. Estima-se que exista de 12 a 65 casos por milhão de habitantes por ano. E dentre as principais causas de lesão medular no mundo, a principal ainda é a lesão traumática. E os estudos mostram que os países desenvolvidos tiveram uma redução significativa da lesão medular traumática, e eles trazem que isso é devido a políticas de educação, orientação e prevenção por esses países. Dentre as principais vítimas, nós temos os adultos jovens, na faixa etária de 15 a 29 anos, com o predomínio pelo sexo masculino, de 4 para 1. Então, a cada 4 homens, nós temos uma mulher acometida. Então, como foi dito anteriormente, os estudos epidemiológicos no Brasil são escassos, né? Então, até pouco tempo, nós não tínhamos o dado de coeficiente de incidência, mas eu consegui encontrar um dado bem recente no DataSUS, que traz que o coeficiente de incidência no Brasil é de 71 novos casos por 1 milhão de habitantes por ano. E estima-se que ocorram a cada ano no país mais de 10 mil novos casos de lesão medular, sendo o trauma a causa mais predominante. Então, como o trauma é a lesão mais predominante, eu trouxe aqui a incidência de lesão medular traumática, que é de 17,3 por milhão de habitantes. Então, dentre as principais causas de lesão traumática no Brasil, nós temos as quedas, seguida por acidente automobilístico, violência por arma de fogo e, por último, esportes e atividades recreativas. Então, como foi dito, né, a lesão traumática é a causa mais comum, então ela representa 84% das lesões, e dentre elas nós temos quedas e mergulhos, acidentes automobilísticos, arma, então tanto arma de fogo quanto arma branca, atividades esportivas e recreativas, e dentro das não traumáticas nós temos as congênitas, tumorais, infecciosas e as vasculares. E dentre os principais mecanismos de lesão traumática, nós temos o mecanismo de flexão. Então, essa força de flexão, ela vai causar uma ruptura do ligamento posterior e, consequentemente, um escorregamento da coluna vertebral e o dano na medula espinal. O movimento
de hiperextensão, que vai causar a lesão em um mecanismo oposto, então pela ruptura do ligamento anterior, uma compressão dos processos espinhosos e, consequentemente, a compressão da medula espinal. Outro mecanismo comum é essa força, a fratura em compressão devido a essa força imposta longitudinalmente na coluna, que pode causar então compressão e fratura das vértebras com deslocamento para a medula espinal e uma consequente compressão. Aqui a gente tem um movimento de flexão associado com rotação, que também leva ao escorregamento da vértebra e a compressão da medula. E outro mecanismo muito comum, principalmente no nosso país, é pela penetração, então tanto de arma branca quanto por arma de fogo. Então, todos esses mecanismos de lesão, eles vão causar a lesão primária, né? Então, a lesão primária, ela é o resultado de forças físicas no evento traumático inicial. Então, essas forças físicas, elas estão envolvidas e podem incluir compressão, cisalhamento, laceração e alongamento, além da distração aguda. Após o evento de lesão primária, uma cascata de eventos secundários à lesão é iniciada. E aí a gente vai ter a lesão secundária propriamente dita, que ela resulta de uma complexa resposta celular frente ao trauma e ocorre a ativação ou supressão de um grande número de vias de transcrição celular que irá conduzir a uma maior destruição do tecido neuronal. Então, com base em estudos experimentais com lesão medular, o processo de regeneração após uma lesão na medula, ele pode ser dividido em 3 fases. A primeira fase ela é denominada inflamação, a segunda é denominada limpeza e a terceira fase cicatricial. Veremos cada uma individualmente. Então, a primeira fase, que é denominada inflamação, ocorre a hemorragia devido ao rompimento dos vasos sanguíneos, que vai alterar a microcirculação e, consequentemente, teremos o edema, com proliferação de células inflamatórias, como macrófagos, os neutrófilos e os astrócitos, lá para o sítio de lesão, que vão ser responsáveis pela destruição da mielina e também pela disfunção de células gliais associada à morte axonal e neuronal. Então, aqui nós temos a segunda fase, que é denominada fase de limpeza, e a gente vai ter nessa fase uma redução do edema local e um aumento na proliferação de macrófagos e micróglia. Ambos são responsáveis pela fagocitose do tecido lesado. Os estudos mostram que a micróglia ela exerce fatores neuroprotetores e também aumenta a atividade fagocitária. Então, essa atividade fagocitária exacerbada da micróglia ativada leva a uma perda de detrito celular e de tecido neuronal intensa. Então, muitas vezes, tecidos que foram danificados, mas que teriam chances de ser recuperados, são fagocitados por essa ação exacerbada dos macrófagos e da micróglia. E isso faz com que a gente tenha perdas, talvez desnecessárias, do tecido nervoso, que teriam chances de ser recuperada. Então, ambos, né, tanto os macrófagos quanto a micróglia, eles desempenham esse papel de fagocitose do tecido lesado. Ainda na segunda fase, lá no comecinho do processo inflamatório, nós temos a ativação de macrófago
M1 principalmente, que são responsáveis por expressar citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, IL-1-beta e AINOS. E essas citocinas, elas estão envolvidas na destruição, com a destruição de células do sistema nervoso central. Um pouco mais tardiamente, os monócitos eles vão ativar macrófagos M2, que são responsáveis por expressar citocinas anti-inflamatórias. Essas citocinas, elas são responsáveis por expressar então TGF-beta e L110. E elas estão envolvidas com o remodelamento de células danificadas. Então, elas são responsáveis por promover a recuperação de células que foram danificadas após a lesão. E não só desempenham esse papel fagocitário. E para finalizar, a terceira fase, que é denominada fase cicatricial, a gente tem uma redução do volume da medula espinal. É como se a medula ela atrofiasse mesmo, devido àquela intensa ação dos macrófagos e da micróglia. A gente vai ter uma diminuição do tamanho, do volume da medula espinal pela perda de tecido que a gente teve. Então, devido à diminuição de mielina e tecido neuronal. E a terceira fase, ela encerra com a formação de uma cavidade cística, devido a essa ação fagocitária exacerbada. E essa cavidade cística, ela é formada, ela é constituída principalmente por astrócitos em sua borda. E essa cavidade cística constituída por astrócito, ela se torna uma barreira física à regeneração axonal. É como se fosse uma parede mesmo que não permitissem com que os axônios crescessem ou regenerassem. Então, isso leva a uma perda de substância branca e cinzenta, não só no sítio de lesão, mas como em regiões adjacentes à lesão. Então, de uma outra forma de ver, e mais na clínica, né, nós podemos ver nossos pacientes dentro dessas 4 fases. Na fase aguda, então, ou a fase de choque medular, ela ocorre logo após a lesão e pode durar até 2 dias. Alguns estudos trazem semanas, mas é mais raro. E nessa fase a gente tem uma depressão mesmo do sistema nervoso, com os sinais de hipotonia, hiporreflexia, perda ou diminuição da sensibilidade abaixo do nível da lesão. Na fase subaguda ou intermediária, que é a partir do 3º dia, a gente vai ter o reaparecimento dos reflexos abaixo do nível da lesão. Na fase crônica, que pode ser do 4º até 30 dias após a lesão, a gente tem a reabsorção total do edema com um aumento gradual da espasticidade e hiperreflexia. A gente pode encontrar então o sinal de Babinski. E a 4ª e última fase, a fase tardia, é de 1 a 12 meses. Então, a gente vai encontrar um indivíduo com espasticidade e hiperreflexia. A gente vai conseguir ver o volume da medula espinal diminuído devido àquela terceira fase. E essa região, então, ela é substituída por tecido fibroso, como a gente consegue ver na imagem, que é aquela cicatriz glial que se torna uma barreira física à regeneração axonal. Então, a lesão medular, ela pode ser classificada de acordo com o nível. Então, acima de T1, os indivíduos, a lesão será classificada como tetraplegia e abaixo de T1 como paraplegia. Mas, mesmo assim, ainda a gente tem uma grande variabilidade no quadro funcional através dessas duas classificações,
Por exemplo, o indivíduo C4, C5, ele é considerado tetraplégico da mesma forma que o indivíduo C7, mas funcionalmente falando, eles apresentam comprometimentos diferentes, né? O indivíduo C4, C5, ele não consegue se transferir, ele não consegue realizar extensão de cotovelo, que é muito importante durante as transferências, diferente de um indivíduo C7. Da mesma forma que os indivíduos com lesão abaixo de T1 classificados como paraplegia também apresentam uma grande variabilidade. A gente pode classificar também os indivíduos de acordo com o grau neurológico funcional, então a lesão pode ser completa ou incompleta. Então, dentro da completa, a gente tem ausência de informações sensoriais e motoras abaixo do nível de lesão, e a incompleta, alguns tratos, algumas vias ainda estão preservadas abaixo do nível da lesão. E a melhor forma de classificar quanto ao grau neurológico funcional é através da explicação, da aplicação da EIJA. Então, após a aplicação da EIJA, nós teremos a classificação do indivíduo de acordo com o nível motor, sensorial e neurológico que resumiria toda a função do indivíduo. A EIJA, ela é dividida então em 5 classificações. EIJA A, o indivíduo é caracterizado como uma lesão completa, sem preservação das funções motora e sensitiva abaixo do nível da lesão. EIJA B, então, é uma lesão incompleta, tem perda da função motora, porém a função sensorial está preservada abaixo do nível neurológico. A EIJA C é uma lesão incompleta, a função motora está preservada abaixo do nível neurológico e mais da metade dos músculos chaves que compõem a escala possuem grau de força inferior a 3, diferente da EIJA D, que é uma lesão também incompleta, a função motora está preservada, só que mais da metade dos músculos-chave, eles apresentam um grau de força igual ou superior a 3, então eles vencem a gravidade. E EIJA E, o indivíduo é classificado como normal, onde as funções motoras e sensitivas estão preservadas. Dentro das manifestações clínicas, nós temos aquelas que são causadas diretamente pela lesão medular. Então, nós temos dentro das alterações motoras, a alteração da atividade muscular, alteração do tônus muscular e do trofismo devido a essa diminuição de atividade e imobilismo. As alterações sensoriais, então, tato superficial e profundo, alteração à percepção de dor, propriocepção e dor. E as alterações autonômicas, termorregulação, cardiovascular, bexiga e intestino e disfunção sexual. E também podemos observar nesses indivíduos as alterações secundárias à lesão medular, que são geralmente causadas devido à redução da atividade desse indivíduo. Então, as alterações musculoesqueléticas e dérmicas, nós temos encurtamentos e deformidades, a ossificação heterotópica, osteoporose e úlceras de pressão. Nas alterações cardiovasculares e metabólicas, nós temos sobrepeso, diabetes, edema, trombose venosa profunda e embolias. E em relação às complicações psicossociais, nós temos a depressão, redução na participação e redução na qualidade de vida. Agora nós vamos entrar nas síndromes medulares e o intuito é trazer um pouco de conhecimento e para
para conseguirmos diferenciar e entender o quadro clínico, principalmente, de cada síndrome. Então, a síndrome medular posterior, ela é causada, então, por lesões que acontecem no terço posterior da medula espinal, conforme nós podemos ver aqui na imagem. Então, ela vai acometer ali a coluna dorsal, que, como eu disse lá no começo, é composta pelos fascículos grácil e cuneiforme, que é responsável pela propriocepção e pela sensação de vibração e sensibilidade tátil. As causas da síndrome medular posterior é a deficiência de vitamina B12, esclerose múltipla, mielopatia espondilótica cervical e mielopatia relacionada à síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, sintomas é uma ataxia sensorial, instabilidade da marcha, quedas frequentes, especialmente durante as atividades no escuro ou com os olhos fechados. Então, devido a toda essa alteração da parte sensorial e proprioceptiva. Então, aqui a gente tem na imagem os fascículos acometidos e a região do corpo, então, com alteração para sensibilidade, propriocepção e vibração. Aqui eu trouxe uma imagem que mostra tanto no plano sagital a lesão bem posterior da medula e aqui também na coluna dorsal a gente vê esse hipersinal demonstrando a região da lesão, né, a região posterior, caracterizando a síndrome medular posterior. A segunda síndrome é a síndrome medular anterior, então acontece em lesões que envolvem os terços anteriores da medula espinal, então ela vai variar muito de acordo com a extensão dessa lesão, né? E dentre as principais causas nós temos a isquemia ou infarto da medula espinal e outras causas também pode ser trauma com hérnia de disco ou choque por fragmentos de fratura ou esclerose múltipla. Então, os sintomas, quando é uma lesão, os sintomas variam, então, tanto da parte motora quanto sensorial, tá? Por acometer justamente o trato córtico-espinal lateral e o trato espinotalâmico. Então, pode ter uma disfunção motora completa abaixo do nível da lesão devido ao envolvimento do trato córtico-espinal, como eu disse, esse verdinho, e as células do corno anterior, né, que é composta então por neurônio motor, alteração da sensibilidade à dor, temperatura e sensações de toque profundo por disfunção e lesão do trato córtico-espinal. E, além disso, hipotensão ortostática, incontinência urinária e intestinal e disfunção sexual, porque está envolvendo regiões de controle autonômico. Então, a gente consegue ver aqui na imagem esses dois pontinhos, esse hipersinal, caracterizando uma lesão mais anterior. A terceira síndrome é a síndrome central cord. É uma das síndromes mais comuns que a gente tem e ela acomete exatamente a região central da medula espinal, como a gente consegue ver aqui na imagem, somente a região central acometida. Aqui ficou mais claro ainda, né? Então, ela ocorre devido ao trauma, né? O principal mecanismo de lesão do central cord é o trauma e ocorre muito a hiperextensão, né, que é o mecanismo mais clássico da lesão e é o mecanismo de chicote, mais conhecido como o movimento de chicote. E em pacientes idosos com estenose espinal secundária, a espondilose cervical. Então, outras causas também, tumores dentro do canal medular e seringohidromielia. Então, os sintomas, devido ao acometimento do trato espinotalâmica, vai ter a perda segmentar bilateral de dor e sensações de temperatura. Devido ao acometimento do trato córtico-espinal,
a gente vai ter uma alteração mais presente em membro superior, seguido de tronco e menor em membros inferiores ou até mesmo membro inferior preservado. E grandes lesões medulares centrais podem envolver as células do corno anterior, colunas posteriores e centros autonômicos do corno lateral. Então, é uma região que tem grandes chances de abranger vários tratos e também tanto o corno lateral, que é a região mais autonômica, corno anterior e corno posterior. Então, o indivíduo vai apresentar alteração motora abaixo do nível da lesão, né, que vai ser mais presente em membro superior e tronco, como a gente consegue ver na imagem, e mais discreto em membro inferior, e também uma alteração à sensação de dor e temperatura. A síndrome de Brown-Séquard, ela acomete exatamente a metade da medula espinal, e a causa mais comum é o trauma penetrante, então ou por faca ou por bala, e também pode ser causado por isquemia, hérnia de disco e tumores na medula espinal. Os sintomas é o déficit dos motoneurônios superiores ipsilateral, secundário à interrupção do trato córtico-espinal, danos na coluna. Nas colunas posteriores vão causar perda do mesmo lado da propriocepção e das sensações de vibração. A lesão do trato espinotalâmico vai resultar em perda contralateral das sensações de toque profundo, dor e temperatura. E ao nível da lesão vai ocorrer uma pequena faixa de perda segmentar do mesmo lado, combinada da função motora e déficit sensorial total, devido a danos às células do corno anterior e corno dorsal. Então, aqui, ó, a gente vai ter contralateral alteração de dor, da sensação de dor e temperatura. Do mesmo lado da lesão, a gente vai ter alteração da sensibilidade, vibração e vibração, propriocepção e sensibilidade. E do mesmo lado ainda a gente vai ter essa diminuição de função motora e sensorial do mesmo lado da lesão. É como se houvesse um bloqueio aqui no nível, na altura da lesão, tanto de informação sensorial quanto de informação motora. E aqui a gente consegue ver também as imagens, né, ambas de um corte transversal da medula, mostrando aqui a região esquerda acometida e na de baixo a região direita da medula espinal acometida. A síndrome do cone medular são lesões que envolvem a extremidade distal cônica da medula espinal, então entre T12 e L2. As causas mais comuns são hérnia de disco, trauma devido à queda, que resulta em compressão ou explosão, ocasionando fratura das vértebras e compressão da medula espinal nessa região, tumor intramedular ou metástase e infecção, então devido ao abscesso epidural. Os sintomas variam entre dor nas costas, fraqueza dos membros inferiores com déficit misto, então tanto lesão de motoneurônio inferior e motoneurônio superior, anestesia em cela, conforme a gente pode ver na imagem, ou hipoestesia, e disfunção precoce da bexiga e do esfíncter retal e disfunção sexual. Então, a gente consegue ver também nas imagens o acometimento dessa região mais baixa da medula espinal. Por último, nós temos a síndrome da caldequina, que ocorre devido à compressão das raízes nervosas lombares e sacrais abaixo do nível do cone medular.
Então, as causas mais comuns são hérnia de disco secundária, doença degenerativa, e também trauma, estenose espinal lombar, aracnoidite e abscesso epidural. Então, a gente consegue ver aqui o acometimento, então, da cauda equina. E os sintomas variam entre dor multirradicular, assimétrica, fraqueza de membros inferiores, devido ao acometimento de motoneurônio inferior, então é uma fraqueza e uma flacidez devido ao acometimento de motoneurônio inferior, e também perda sensorial e disfunção da bexiga e a reflexia. Então, hoje era isso que queríamos trazer. Esperamos com esse conteúdo trazer esclarecimento, tanto para a população acadêmica quanto para os pacientes que têm a lesão medular espinal. E qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Desde já, nós agradecemos a atenção.